Shiraishi é um solitário feio que é ignorado por todos, exceto por uma garota popular de cabelo roxo quente, o que faz com que as coisas tomem um rumo inesperado quando todos começam a notá-lo, e ele começa a assumir o controle de sua vida. No entanto, tudo muda quando ele é convidado a sair pela garota popular. Antes disso, Shiraishi, um solitário com zero carisma, é um adolescente com uma presença espiritual incrivelmente baixa, praticamente invisível para todos ao seu redor. Ele havia aceitado seu papel como um personagem secundário em sua própria história de vida. Um dia, enquanto ele estava sentado na aula, uma garota popular e atraente chamada Kubo Nagisa apareceu de repente diante dele e começou a tirar fotos dele. Shiraishi não pôde deixar de se sentir irritado por essa intrusão, especialmente porque apenas sua família tinha conseguido vê-lo antes. Agora era sua colega popular de classe, Kubo, que podia vê-lo. Shiraishi acreditava que a presença de Kubo estava a mundos de distância da dele devido à sua popularidade. No entanto, Kubo parecia se divertir ao provocá-lo e estava intrigada com sua invisibilidade. Ela frequentemente testava os limites de quão invisível ele poderia ser. Ela até o desafiou a subir em uma mesa para provar sua invisibilidade, mas suas travessuras chamaram a atenção do professor e de toda a turma. Em meio ao caos, a amiga de Kubo a chamou para a próxima aula, e eles deixaram Shiraishi para trás. Mais tarde, Kubo e suas amigas discutiram bastante sobre Shiraishi no caminho para casa. No dia seguinte, Kubo procurou Shiraishi novamente e corajosamente sentou-se no colo de Bro durante a aula, confiante de que ninguém notaria. Shiraishi ficou surpreso e tímido com a situação, mas ficou impressionado quando ninguém na classe pareceu notar Kubo sentada nele. Enquanto estavam na aula, Kubo fez Shiraishi se levantar e respondeu uma pergunta quando ela levantou a mão. Isso gerou reações de surpresa de muitos alunos que nem tinham percebido que Shiraishi estava presente devido à sua habitual invisibilidade. Shiraishi se via lutando para determinar se Kubo era uma amiga, uma agressora ou simplesmente o usava para seu divertimento. Enquanto isso, Kubo tentou obter o número de telefone de Shiraishi, mas foi constantemente interrompida por suas amigas que não conseguiam ver a presença de Shiraishi. Durante o fim de semana, Kubo avistou Shiraishi no parque e tentou tirar uma selfie com ele. No entanto, a câmera dela não conseguiu reconhecer o rosto dele, então ela teve que quase sentar nele novamente para tirar a foto. Eventualmente, ela conseguiu o número dele. Mais tarde naquela noite, Shiraishi refletiu sobre os eventos do dia, particularmente o selfie e a troca de número. Para sua surpresa, ele recebeu uma mensagem de Kubo, e não estando acostumado a trocar mensagens, ficou surpreso quando ela perguntou se eles poderiam sair juntos algum dia. Shiraishi concordou, mas a irmã mais velha de Kubo notou a felicidade de Kubo imediatamente após ela ter tomado banho. Shiraishi, Kubo e outros alunos foram para o ginásio. Consequentemente, Shiraishi reclamou de sentir-se cansado. Ele encontrou Kubo no corredor, que lhe deu uma toalha perfumada, e secretamente apreciou o fato de que agora eles cheiravam igual. De repente, no meio da conversa, a amiga de Kubo a chamou, fazendo com que ela fosse até seus amigos. Os amigos de Kubo ficaram surpresos com o quão feliz ela parecia, mas ela apenas sorriu em resposta. Mais tarde, na casa de Shiraishi, ele se despediu da mãe e foi comprar mangá. No entanto, ao chegar à loja de mangá, a porta automática falhou em detectá-lo. Ao passar, Kubo percebeu o problema e o ajudou abrindo a porta. Ao ver a sua série de mangá favorita, Kubo perguntou se podia emprestá-los, e Shiraishi concordou. Kubo então pediu para que ele as levasse para a escola no dia seguinte. Depois de obter os mangás, Kubo percebeu que suas casas estavam a apenas 5 minutos de distância e sugeriu que caminhassem juntos até a escola. Os dois seguiram em frente, e ao chegar à casa de Kubo, Shiraishi deu-lhe alguns mangás. Na manhã seguinte, Kubo acordou cedo para encontrar Shiraishi e usou o spray de cabelo da irmã. No entanto, enquanto tomava café da manhã, sua irmã Akina percebeu que Kubo estava usando perfume e a provocou por estar tentando ficar culta, e também lhe desejou sorte. Kubo ficou um pouco atrapalhada, mas continuou para a escola. Ao finalmente encontrar-se com Shiraishi após uma longa espera, Kubo ficou um pouco desapontada quando ele não percebeu o perfume. No entanto, eles continuaram com Shiraishi ponderando que era a primeira vez que caminhava para a escola com um colega. Enquanto isso, eles encontraram um banco para esperar, já que ainda tinham tempo. Quando se sentaram, as amigas de Kubo, Suzuki e Tama chegaram e cumprimentaram-na. No entanto, elas não notaram Shiraishi até Kubo apontá-lo, e assim que o fez, elas finalmente o notaram. Os quatro então seguiram para a escola. Depois da escola, a invisibilidade de Shiraishi fez com que um carro o molhasse com uma poça. Precisando de um banho, ele voltou para casa, mas tinha perdido sua chave. Kubo gentilmente o convidou para tomar banho na casa dela, e embora ele não estivesse empolgado com a ideia, ele concordou. Shiraishi aceitou de forma desajeitada, mas Kubo ficou embaraçada quando ele viu o sutiã dela na lavanderia. Depois do banho, Kubo emprestou seu agasalho de ginástica e Shiraishi agradeceu por deixá-lo usar seu banheiro e maiô.
Antes de partir, Kubo notou que o cabelo de Shiraishi ainda estava molhado, então ela aconselhou-o a secá-lo antes de sair, com o que ele concordou. Depois, eles se despediram e Shiraishi foi para casa hiperconsciente de que estava usando as roupas de Kubo. Shiraishi devolveu o agasalho de Kubo e foi aí que Kubo descobriu que Shiraishi era apenas uma polegada mais alto que ela. Ela o provocou, mencionando que em casais, o garoto geralmente é 6 polegadas mais alto. Era quase o fim do semestre, e Shiraishi, Kubo e os outros alunos estavam na sala de aula entregando suas provas ao professor, o Sr. Unzen Sensei. Após a prova, Shiraishi se despediu de Kubo, mencionando que tinha alguns planos para atender. Enquanto isso, em sua mesa, as amigas de Kubo, Tama e Azuki, apareceram para perguntar como foi a prova. Mais tarde, após a escola, Shiraishi estava com seu irmão mais novo, Seita. Uma certa mulher apareceu pensando que o bebê estava sozinho devido à invisibilidade de Shiraishi, mas ele rapidamente apareceu e informou a mulher que o bebê estava com ele. Kubo de repente avistou Shiraishi no parque com seu irmão muito mais novo, Seita. Ela se aproximou dele, carregando uma bebida nas mãos. Seita insistiu para que todos compartilhassem a bebida, embora Kubo notasse que Shiraishi apenas fingiu beber, e adivinhou corretamente que ele estava envergonhado pelo beijo indireto. Mais tarde naquela noite, Shiraishi estava lendo seu mangá, já que estava frio. Após algum tempo, ele foi à loja de conveniência para comprar um pôster de mangá. No entanto, na loja, Shiraishi ficou envergonhado porque a revista que continha o pôster tinha uma modelo de biquíni na capa. De repente, Akina, que é irmã de Kubo e funcionária da loja, apareceu. Ela imediatamente disse a ele que a revista que ele estava segurando era para adultos. Shiraishi apontou que estava devolvendo-a, já que outra pessoa a deixou ali, então Akina a vendeu para ele, mas não fazia ideia de que ele era amigo de Kubo. Shirai ficou chocado por Akina poder vê-lo. Depois de comprar, ele se despediu dela e saiu. No entanto, Akina percebeu que ele havia deixado cair sua carteira de estudante. Quando Akino voltou para casa, ela entregou o cartão de identidade para Kubo devolver, comentando que ele havia comprado uma revista com imagens de enormes melões. Isso surpreendeu Kubo, que tinha melões de tamanho médio. Ela perguntou a Shiraishi se ele preferia seios grandes e disfarçou seu constrangimento provocando-o. Kubo combinou de passar a véspera de Natal com Shiraishi fazendo compras. Ao chegar, Kubo revelou que tinha comprado um presente para ele. Shiraishi correu para comprar um presente para ela, escolhendo luvas que combinavam com sua roupa. Kubo ficou envergonhada com o que tinha comprado para ele, uma camisa amarela brilhante do personagem principal para torná-lo mais fácil de ver. Shiraishi estava se divertindo com Seta quando algo surpreendente aconteceu. Do nada, Kubo apareceu e interrompeu a brincadeira deles. Shiraishi estava apenas brincando e Kubo começou a gravar um vídeo capturando o constrangimento de Shiraishi sem hesitar. No dia seguinte na escola, algo estranho aconteceu entre Shiraishi e Kubo. Shiraishi acidentalmente usou 2 meias diferentes, mas apenas Kubo percebeu. Como resposta, Kubo estava usando meia calça porque suas meias ainda estavam molhadas do dia anterior. Shiraishi não pôde deixar de olhar para ela por um pouco tempo demais, e Kubo provocou-o com um sorriso brincalhão durante a aula. Durante a sessão tediosa de dever de casa, Shiraishi percebeu que o comportamento de Kubo havia mudado um pouco, deixando-o curioso. Após a escola, Kubo convidou Shiraishi para uma loja próxima para experimentar uma bebida chique, dizendo que queria a ajuda dele para evitar qualquer erro no pedido. Shiraishi ficou incerto por um momento, tentado pela ideia de alguma forma, se tornar mais culto indiretamente. Porém, Kubo, com um sorriso astuto, decidiu dar uma mordida no lanche de Shiraishi antes de partir, deixando-o a refletir se deveria abraçar essa nova conexão ou evitá-la. Justo quando hesitava em sua contemplação, uma colisão inesperada interrompeu seus pensamentos, fazendo-o deixar cair seu lanche desajeitadamente. Um incidente que passou despercebido pelas 2 garotas que o empurraram sem querer, aparentemente alheias à sua presença, perpetuando sua peculiar invisibilidade. No dia dos namorados, Shiraishi não esperava muito. Ele sentia que não estava suficientemente em forma. No entanto, uma descoberta inesperada o aguardava em sua mesa. Um solitário coração de chocolate colocado com um ar de ambiguidade que o fez instintivamente descartá-lo como um doce fora de lugar. Uma ideia enigmática perturbava seus pensamentos, fazendo-o se perguntar se Kubo poderia ser a enigmática benfeitora. Em uma reviravolta oportuna do destino, Kubo materializou-se ao seu lado, e Shiraishi lutou com o desafio de articular seu ceticismo em relação à improvável ideia de alguém lhe presentear com chocolate de Dia dos Namorados. Com a respiração contida, ele não ousava considerar que alguém pudesse fazer tal gesto por ele. Kubo, no entanto, astutamente detectou o chocolate escondido debaixo de sua mesa e rapidamente atribuiu a um admirador secreto oculto, mergulhando Shiraishi em uma especulação desconcertante sobre a identidade desse devotado clandestino. Mais tarde, dentro dos limites de sua própria casa, Kubo alimentava uma ambição culinária que se desviava de suas buscas típicas.
Armada com sacolas de ingredientes, ela aspira a embarcar em uma empreitada culinária. Sabendo bem de sua reputação como uma cozinheira notoriamente inepta, ela dedicou uma noite inteira à elaboração meticulosa de chocolate em forma de coração, até mesmo contando com a assistência de Akina, embora a perspectiva de enfrentar as provocações de Akina permanecesse uma consequência inevitável. Shirashi gostou do coração de chocolate cuidadosamente feito. O mistério de sua origem continuava a confundi-lo, deixando-o genuinamente perplexo sobre a identidade elusiva de quem havia lhe presenteado com este gesto sincero. Shiraishi havia adquirido seu almoço e escolheu comer ao ar livre, uma mudança em relação à sua habitual rotina de almoçar sozinho. Justo quando estava prestes a começar sua refeição, Kubo inesperadamente juntou-se a ele, pois suas amigas Tama e Azuki estavam ocupadas em outro lugar. Kubo propôs compartilhar o almoço, expressando interesse em um gesto de alimentá-lo com a mão. Shiraishi evitou sua tentativa inicial de alimentá-lo com a mão, mas acabou se vendo obrigado a alimentá-la, para sua evidente satisfação. Ela decidiu preparar algo especial para compartilhar com ele no próximo encontro para o almoço. Mais tarde, durante uma sessão de conversa com Tama, Hazuki e Kubo, Tama elogiou Kubo pelo seu crescimento pessoal. Intrigada, ela sondou Kubo sobre a existência de uma paixão. Essa pergunta deixou Kubo momentaneamente sem palavras, mas ela acabou revelando que quer se cultivar com Shiraishi. Consequentemente, suas amigas concluíram que Kubo queria fazer algum roteiro com Shiraishi. Em uma nota diferente, Taima expressou decepção, achando Shiraishi sem graça em termos de aparência, atletismo e apelo geral. Ku discordou dessa avaliação, afirmando que Tamu permanecia ignorante sobre o verdadeiro Shiraishi, oculto por trás de seu exterior modesto. Naquele momento, as duas amigas começaram a considerar a possibilidade de que os sentimentos de Kubo por Shiraishi poderiam transcender uma simples paixão, embora a própria Kubo ainda não tivesse compreendido a profundidade de suas emoções. No dia seguinte, Shiraishi chegou à escola mais cedo do que o habitual, esperando ser o único madrugador na sala de aula. Para sua surpresa, ele descobriu que Kubo tinha chegado antes dele. Eles decidiram compartilhar a cadeira de Shiraishi enquanto ouviam a música de Kubo com os colegas de classe, os comunistas pedindo uma das músicas de Shiraishi. No entanto, Shiraishi recusou, alegando sua crença de que suas músicas inspiradas em anime e jogos de vídeo não eram boas o suficiente. Observando o entusiasmo fervoroso de Shiraishi por mangá, Kubo decidiu assistir ao filme de anime favorito dele. A irmã de Kubo, Akina, saiu do banho, curiosa sobre o filme que Kubo estava assistindo. Divertida, Akina deduziu com precisão as intenções de Kubo e a razão por trás de suas ações. No dia branco, Shiraishi se viu com chocolates, mas permaneceu incerto sobre o destinatário, já que sua admiradora secreta permanecia anônima. Na aula, o desconforto de Shiraishi era palpável, um fato que não passou despercebido por Kubo. Sentindo que Shiraishi tinha algo em mente, ele pediu para Kubo encontrá-lo em particular. Durante o encontro, Shiraishi entregou um chocolate a Kubo, esperando que ela pudesse ter uma pista sobre a identidade de sua admiradora secreta. No entanto, Kubo recebeu o chocolate e provocou Shiraishi sobre isso, deixando-o ainda mais perplexo do que antes. Shiraishi estava andando na rua quando sua carteira caiu. Imediatamente, uma jovem chamada Saki, que o viu andando na rua, pegou a carteira e devolveu a ele. De repente, Akina apareceu, surpreendendo Shiraishi com sua chegada. No entanto, Akina o reconheceu como aquele que estava lendo uma revista de nudez para maiores de 18 anos outro dia. Portanto, ela perguntou se ele tinha recebido uma identificação de Kubo. Surpreso, Shiraishi respondeu que sim, mas ficou envergonhado ao descobrir que Akina era irmã de Kubo e Saeki era sua prima. Então, Akina o provocou um pouco e disse que enviaria uma foto de Kubo quando visse cuidando da troca combinada. Akina enviou essa foto e os três se separaram. Enquanto ia para casa e olhava a foto, Shiraishi suspeitava que a capacidade de Kubo de vê-lo poderia estar na genética da família dela. Mais tarde, Akina voltou para casa junto com Saeki com material novo para provocar Kubo. Ao retornarem, os dois contaram a Kubo que encontraram Shiraishi, fazendo o coração de Kubo bater. Naquela noite, enquanto Shiraishi tomava café da manhã com sua família, sua mãe o alertou de que confiscaria seus jogos se ele fosse mal, pois as provas estavam se aproximando. No dia seguinte, na escola, o professor de Shiraishi, Sr. Sensei, aconselhou-os a se dedicarem, já que as provas eram na semana seguinte. Mais tarde, Shiraishi foi para a biblioteca estudar ao ver que muitas pessoas estavam na sala estudando. No entanto, Kubo apareceu do nada e o ajudou a resolver matemática, mostrando-se um excelente tutor no final. No dia seguinte, Shiraishi teve febre, então decidiu ficar em casa. No entanto, ele sentiu mais falta da escola do que antes.
Kubo foi a única que percebeu sua ausência, portanto Kubo enviou uma mensagem para ele, mas Seita pegou o celular dele e respondeu com um emoji de sinto sua falta. Shiraishi rapidamente explicou, então Kubo brincou enviando um emoji de solitário sem você que ela afirmou que Akina havia enviado. Depois de enviar a mensagem, ela começou a voltar para casa da escola. No dia seguinte, Shiraishi chegou atrasado à escola, mas ele encontrou Kubo no corredor, agora com febre. Ao ver Shiraishi, Kubo estava prestes a cair, então decidiu ir à enfermaria. Como todos estavam na aula durante o teste, apenas Shiraishi estava livre. Assim, Shiraishi decidiu acompanhá-la, temendo que ela pudesse cair nas escadas se fosse sozinha para a enfermaria. Ele a ajudou até a enfermaria, onde ela segurou sua mão até adormecer. Shiraishi percebeu pela primeira vez que se sentia como o protagonista de sua própria história de vida. Shiraishi, tendo passado com sucesso em seus exames, acabou se encontrando no corredor onde encontrou Kubo. Com genuína gratidão, ele expressou seus agradecimentos pela inestimável tutoria dela. No entanto, apesar da apreciação mútua, ambos abrigavam preocupações profundas sobre as iminentes transições de turma que se avizinhavam no horizonte, que inevitavelmente ocorreriam à medida que passassem para o segundo ano escolar, lançando incertezas sobre a possibilidade de permanecerem na mesma turma. Simultaneamente, a chuva incessante caindo lá fora despertou um desejo compartilhado de sair dos limites do campus escolar. No entanto, com persuasão sutil, Kubo habilmente manipulou Shiraishi a entreter a ideia de compartilhar um guarda-chuva, talvez intrigado pela perspectiva de que isso poderia torná-lo mais notável na multidão. Apesar da persuasão delicada de Kubo, Shiraishi, possuindo um certo ceticismo, recusou educadamente sua proposta, suspeitando de motivos ocultos que insinuavam um desejo apenas de caminharem juntos para casa. Indiferente à recusa inicial de Shiraishi, Kubo exibiu uma notável altruísmo ao voluntariamente entregar seu guarda-chuva nas mãos relutantes de Shiraishi. Inevitavelmente, isso o deixou sem escolha a não ser ceder e acompanhá-la na jornada para casa. Enquanto atravessam as ruas encharcadas de chuva, a ideia de compartilhar um guarda-chuva como símbolo de companheirismo e possivelmente mais do que isso, passou brevemente pela mente contemplativa de Shiraishi, levando-o a sugerir uma alteração no trajeto usual deles. No entanto, à medida que se aproximavam de suas respectivas casas, um encontro inesperado com Akina adicionou uma dimensão imprevista ao dia deles. Curiosamente, nesta ocasião, Akina optou por não se entregar à sua habitual provocação de Kubo. Após o eventual retorno de Kubo para casa, Akina, demonstrando uma curiosidade genuína, perguntou sobre a disponibilidade da amiga para o próximo fim de semana. A essa pergunta, Kubo respondeu afirmativamente, confirmando sua disposição para passar tempo juntas. No dia seguinte, ocorreu outro evento inesperado quando Shiraishi, sempre o colega observador, notou Saki esforçando-se sob o peso de suas volumosas compras. Sem hesitar, ele se ofereceu para ajudá-la, tendo em mente a tarefa iminente de preparar jantar tanto para Akina quanto para Kubo. Inicialmente encontrando resistência, a persistência de Shiraishi eventualmente venceu Saki, levando-a a aceitar sua ajuda. À medida que os minutos passavam e Saki ainda não havia voltado para casa, uma sensação palpável de ansiedade começou a invadir a consciência de Shiraishi. 30 minutos após o horário marcado, sua crescente apreensão chegou ao limite, fazendo-o elevar a voz em frustração. Felizmente, Akina interveio, oferecendo o apoio necessário para ajudá-lo a recuperar a calma. Na sequência deste momento bastante tenso, Saeki aproveitou a oportunidade para indagar Shiraishi sobre a natureza de sua relação com Kubo. Em resposta, Shiraishi, com um ar de indiferença, insistiu que eles não eram nada mais do que meros colegas de classe. No entanto, um deslize inadvertido ao mencionar o primeiro nome de Kubo, Mantiesha, junto com a reação inconfundível dela, levou Shiraishi a perceber sutilmente que a conexão deles transcendia os limites de colegas de classe convencionais. No dia escolar seguinte, a presença de Shiraishi foi inconfundivelmente anunciada enquanto ele tossia intermitentemente, um contraste marcante com seu comportamento habitualmente estudioso. Em uma reviravolta bastante infeliz, ele também se viu lutando com a perda da mola de sua caneta, uma ferramenta essencial para seus empreendimentos acadêmicos. Foi nesse momento de vulnerabilidade que Kubo, com notável consideração, entregou-lhe deliberadamente uma caneta de brinquedo com tema de coelho que tinha uma incrível semelhança com a dela, provocando um sorriso genuíno quando ele a utilizou. Shiraishi não pôde deixar de admirar a fofura inegável deste presente atencioso. Mais tarde naquela noite, dentro dos limites da casa de Kubo, ocorreu uma festa do pijama casual com Tama e Hazuki como convidadas. Durante a reunião, Tama e Hazuki iniciaram uma discussão sincera sobre as mudanças de classe iminentes, expressando suas preocupações com a possibilidade de se separar dos amigos queridos.
Eles lamentaram a possível ausência de excursões em conjunto e a capacidade de participar dos eventos escolares juntos, uma situação que os perturbava profundamente. O que não escapou às suas observações astutas foi a inquietação de Kubo, decorrente da possibilidade iminente de perder sua conexão próxima com Shiraishi. Shiraishi e Seto embarcaram em uma excursão de compras juntos. Durante o passeio, uma reviravolta inesperada ocorreu quando Kubo apareceu de repente atrás de Shiraishi, carregando uma carga substancial de tomates. Quase instantaneamente, Saki fez sua entrada, estendendo um caloroso cumprimento a Shiraishi. No entanto, Seita se viu cativado pela presença de Saki, rapidamente pegando uma pedra do bolso e apresentando-a a ela. Esse gesto abrupto deixou tanto Shiraishi quanto Kubo visivelmente surpresos. Em uma reviravolta surpreendente, Akina surgiu na cena, injetando um elemento de provocação divertida na atmosfera. Após algumas provocações, ela fez uma pergunta curiosa a Shiraishi sobre seus planos para o dia seguinte, ao que ele respondeu afirmativamente. Essa resposta levou a um convite para um piquenique para ver flores no dia seguinte, oferecido pela própria Akina. A situação tomou um rumo culinário quando Kubo sentiu a vontade de alimentar Shiraishi com um prato de sua criação. Mais tarde à tarde, ela estava totalmente imersa na preparação da refeição na cozinha. Notavelmente, ela estava diligentemente descascando uma cebola desde que voltaram da sua aventura de compras. No entanto, ao notar Sati com uma expressão de dor, Kubo correu para ajudá-la, apesar de suas reservas sobre Shiraishi. Assim, ela decidiu preparar um hambúrguer de carne, pois estava ciente da famosa incapacidade de cozinhar. Grata pela decisão de Saki em ajudar, Kubo expressou sua apreciação. Foi durante o processo de cortar a cebola que ocorreu um infeliz incidente, levando Saki a assumir quando Kubo acidentalmente cortou o dedo. No entanto, enquanto Akina estava fora, ela ofereceu a Kubo uma valiosa perspectiva. Ela encorajou sua irmã a aprender com seu erro e tentar novamente, enfatizando que os erros não eram desprovidos de propósito, mas constituíam experiências valiosas. Kubo concordou com a sabedoria da irmã e, com determinação renovada, conseguiu preparar os bifes perfeitamente. No dia seguinte, o grupo cumpriu o compromisso de ir ao piquenique. Seita não perdeu tempo em provar todos os pratos deliciosos que Seiki havia preparado. Kubo, sempre atenciosa, garantiu que Shiraishi provasse os bifes que ela havia preparado meticulosamente, e o prazer dele pelo sabor trouxe uma sensação de satisfação para ela. No entanto, o tranquilo piquenique tomou um rumo inesperado quando Akina, sob a influência do álcool, provocou Shiraishi de forma brincalhona sobre se tornar mais culto e se casar. Ela também tenta se aproximar dele. Em um gesto bastante surpreendente e embaraçoso, ela pressionou seus seios contra o rosto dele. Kubo, indignada com isso, decidiu sair rapidamente. Seto, desejoso de reconciliação, implorou a Shiraishi que corrigisse a situação pedindo desculpas a Kubo. Apesar do aparente mal-entendido, Kubo permaneceu chateada sem entender por que Shiraishi estava levando a culpa quando Akina era claramente a culpada. No final, a perspectiva de Kubo mudou ao observar a verdadeira angústia de Shiraishi. Sua determinação em consertar a situação ficou mais forte, levando-a a oferecer um pedido de desculpas também. Shiraishi, perplexo com a natureza volúvel de Kubo, admitiu que ela frequentemente o deixava confuso, o que a agradava. Em uma reviravolta inesperada, ela abordou o assunto sobre se Shiraishi preferiria estar na sua turma no ano seguinte, uma pergunta que o deixou agradavelmente surpreso. O segundo ano começou, e no caminho de Shiraishi para a escola, as pessoas ficaram surpresas depois que ele espirrou ao perceberem sua presença novamente, já que ele era considerado invisível. Mas assim que entrou na sala de aula, ele encontrou Kubo enquanto procurava seu lugar. Portanto, ele descobriu que ele e Kubo estavam mais uma vez na mesma turma, e sentaram-se um ao lado do outro. Mais tarde, Kubo e suas amigas, Tama e Hazuki, relaxaram enquanto tomavam bebidas. Elas estavam felizes porque também estavam na mesma classe. Da mesma forma, Hazuki e Tama se sentaram próximas uma da outra. Mais tarde, quando Kubo voltou para casa, contou a sua irmã Akane sobre estar na mesma classe com suas amigas. Por outro lado, Shiraishi descobriu que estava ansioso pelo ano que viria. No dia seguinte, o professor Sensei propôs que as crianças se juntassem a um clube chamado Comitê Ambiental. No entanto, a maioria dos estudantes recusou-se a fazê-lo, mas o professor se aproximou de Shiraishi depois que Kubo disse que Shiraishi estava presente. O professor apreciou o fato de ele ter cuidado das flores no semestre anterior, então disse que estava contando com ele este ano. Portanto, Kubo juntou-se ao comitê ambiental com Shiraishi depois que ele revelou que gostava que as pessoas admirassem as flores que ele cultivava, mesmo que ninguém o visse cuidando delas. Enquanto estavam na mesma aula, os meninos discutiram o motivo pelo qual Kubo havia se juntado ao comitê ambiental, já que achavam que não combinava com ela. Outros pensaram que foi por causa da presença de Kubo no comitê que Shiraishi se juntou. Para esclarecer isso, os garotos perguntaram a um dos caras chamado Sudo.
Sendo novo na classe, Sudo podia realmente lembrar-se de estar com Shiraishi no comitê ambiental no ano passado, então ela arranjou para que os três estivessem no mesmo grupo de ciências. Então Kubo perguntou a Shiraishi se ele queria falar com Sudo. No entanto, Shiraishi não tinha nada a dizer sobre isso. Sudo, na verdade, passou o primeiro ano inteiro tentando falar com Shiraishi sobre assuntos do comitê, mas nunca o viu uma única vez. Mais tarde, enquanto estavam no laboratório de ciências, Kubo teve a ideia de que Sudo deveria começar a falar com Shiraishi. Agora, graças a Kubo, eles conseguiram conversar pela primeira vez, o que Shiraishi gostou. Ele agradeceu a Kubo pela ajuda, deixando-a inesperadamente embaraçada. Enquanto caminhavam para casa, Shiraishi confirmou que ele e Kubo agora eram amigos, aborrecendo-a um pouco por ele não considerá-los amigos há muito tempo. Kubo, tendo vencido com sucesso o desafio de encarada contra Shiraishi e conquistado o direito dele cumprimentá-la primeiro de manhã como forfait, acabou se encontrando em uma situação peculiar. Algum tempo depois, enquanto Shiraishi apreciava o ar fresco da primavera, seus colegas de classe acidentalmente o cobriram com pó de giz sem perceber sua presença. No entanto, os dois caras que causaram esse incidente depois pediram desculpas. Após o incidente com o pó de giz, Shiraishi procurou refúgio no banheiro para se limpar, mas para sua surpresa, Kubo o seguiu prontamente e, com mãos ágeis, retirou o pó de seu cabelo. Durante essa limpeza improvisada, ela o provocou brincando por estar atento a meninas com rabos de cavalo. Enquanto isso, Kubo não pôde deixar de notar que Shiraishi havia crescido, o que a levou a insistir em comparar suas alturas contra uma parede. Ao se encontrarem nessa situação de comparação de altura, isso inadvertidamente levou a uma posição embaraçosa com batidas na parede, fazendo Shiraishi fugir completamente envergonhado. Sem que Shiraishi soubesse, esse encontro deixou Kubo tão atordoada que seus joelhos ficaram fracos. Na manhã seguinte, para a alegria de Kubo, Shiraishi a cumprimentou primeiro, trazendo um sorriso ao seu rosto. Antes dos exames físicos, Kubo emprestou a jaqueta do agasalho de Shiraishi, o que o deixou perplexo. Acontece que meninas usando as jaquetas de seus namorados se tornou um gesto da moda. Notavelmente, Shiraishi havia crescido 3 centímetros, enquanto Kubo permaneceu com a mesma altura. Em outro encontro, Akina encontrou Shiraishi secretamente seguindo Seta, que estava em sua primeira tarefa de comprar ovos sozinho. Essa cena provocou uma memória afetuosa da primeira tarefa de Kubo comprando ovos, que terminou com Kubo quebrando seus ovos. No entanto, as lágrimas de Kubo foram rapidamente pacificadas quando Akina suavemente acariciou sua cabeça. Akina também insinuou sutilmente para Shiraishi que Kubo ainda adorava ter sua cabeça acariciada e que isso poderia tranquilizá-la se ela algum dia ficasse chateada. Kubo tinha convidado Shiraishi para ir ao cinema, o que deixou Shiraishi perplexo, especialmente quando a encontrou com o cabelo preso em um rabo de cavalo. Apesar da surpresa, Shiraishi concordou relutantemente. Quando embarcaram no trem lotado, as circunstâncias os forçaram a sentar-se em uma posição que facilmente levaria a um contato próximo, fazendo com que Shiraishi assumisse uma posição desconfortável para evitar o contato com Kubo. Infelizmente, as condições apertadas também tornaram Shiraishi um alvo para os passageiros desatentos que repetidamente a empurravam. Dentro do trem, alguns caras tentaram dar em cima da Kubo, deixando-a furiosa. Em resposta, ela agarrou Shiraishi e declarou ousadamente que ele era seu namorado musculoso, o que imediatamente afastou os pretendentes. Shiraishi não pôde deixar de perceber que Kubo ainda segurava seu braço, mesmo depois que os caras foram embora. Devido à falha em reservar os bilhetes com antecedência, eles tiveram que esperar bastante antes de conseguirem lugares um ao lado do outro. Ao chegarem a um café, Kubo ficou surpresa ao descobrir a preferência de Shiraishi por café preto. Determinada a experimentar, Kubo deu um gole, mas achou o sabor amargo intenso. Consequentemente, ele refez o café para ela, desta vez adicionando leite e açúcar, mas achou doce demais para seu próprio gosto. Durante o filme, Kubo observou uma gama mais ampla de emoções no rosto de Shiraishi do que o habitual. Shiraishi admitiu que normalmente ocultava seus sentimentos por vergonha, embora Kubo ainda acreditasse que ele era relativamente fácil de ler. Enquanto caminhavam para casa juntos, Kubo convenceu Shiraishi a prometer ir a outros lugares com ela. Shiraishi não conseguia deixar de se preocupar com quais emoções secretas Kubo já poderia ter discernido de suas expressões. Os dois assistiram a um teste de personalidade popular. Depois de vê-lo na televisão, Kubo aplicou o teste em Shiraishi e determinou que ele provavelmente amaria apenas uma mulher durante toda a sua vida. Por outro lado, Shiraishi fez um teste diferente em Kubo, revelando que ela queria ter muitos filhos, o que a fez sair cedo por causa da vergonha. No dia seguinte, Akina percebeu que Kubo estava crescendo mais a cada dia e sentiu nostalgia sobre suas memórias de infância. No seu aniversário, enquanto sonhava acordado com um bolo, o estômago de Shiraishi roncou tão alto que toda a turma o notou. Divertida, Kubo deu-lhe chocolate com tema de aniversário para acalmar seu estômago, surpreendendo-o por ela se lembrar que seu aniversário era em abril.
Ela também lhe deu um bichinho de pelúcia, então ele prometeu de forma desajeitada comprar um presente para o aniversário dela em agosto. O fato de alguém realmente lembrar do seu aniversário o deixou tão feliz que ele escondeu o rosto para que ela não o visse sorrindo. Shiraishi realmente começou a se perguntar por que só Kubo conseguia vê-lo facilmente. Kubo relembrou que descobriu sobre a invisibilidade dele ao vê-lo no anuário da escola de ensino médio de Tama. Depois disso, começou a vê-lo o tempo todo e achou sua invisibilidade engraçada. Quando ela foi designada para o assento ao lado dele e de fato falou com ele, sua reação a divertiu tanto que decidiu fazer isso todos os dias a partir de então. Será que Kubo e Shiraishi serão abertos o suficiente para tornar público o encontro deles ou não? Se você chegou até aqui, vamos confundir os falsos fãs comentando "Descanse em paz, Kubo". Se você gostou deste resumo, me avise nos comentários e, obviamente, deixe seus likes também. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e de se inscrever. Acima de tudo, ative o sino de notificações para não perder o próximo resumo quando sair. Até a próxima, cuide-se e fique seguro.